Sabe aquela ideia de que a religião de um país pode definir se ele vai ser rico ou pobre? Pois é, hoje a gente vai fundo numa teoria muito famosa que defende exatamente isso. Mas vamos ver que a história, na verdade, é bem mais complexa do que parece. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, vamos entender esse tal mito de Max Weber. Depois, a gente volta lá para a Idade Média para descobrir umas coisas que muita gente esquece. Aí vamos falar sobre riqueza e bem comum. E no final, a gente junta tudo para ter uma visão nova dessa história. Então, vamos lá. Tudo começa com uma ideia, uma teoria bem poderosa que tentou explicar por que o mundo moderno é como ele é. Será que existem culturas que, sei lá, nasceram para ser ricas, enquanto outras estão fadadas a ficar para trás? Essa pergunta é antiga, mas foi um sociólogo, Max Weber, que deu uma resposta que, nossa, mudou completamente o jeito que se fala sobre cultura e economia. A teoria dele ficou conhecida como a ética protestante. E a ideia central é bem direta. Para ele, aqueles valores do protestantismo, sabe? Trabalho duro, disciplina, poupança, não eram só questões religiosas. Na verdade, seriam o próprio motor que ligou a máquina do capitalismo moderno. E com isso, nasceu uma história muito forte. A de que a reforma protestante não foi só uma revolução na fé, mas foi também a grande faísca econômica que acendeu a fogueira da prosperidade no Ocidente. Uma ideia que pegou e pegou forte. Ok, essa história é boa, mas e se ela não estiver completa? E se a gente estiver olhando só para uma parte do quadro? Para entender de verdade, a gente precisa voltar no tempo, bem antes da reforma, e cavar um pouco mais fundo para achar umas fundações que essa história costuma deixar de lado. E é aí que a coisa fica interessante. Porque a verdade é que muitas sementes do que a gente chama de moderno foram plantadas lá atrás, em pleno solo medieval. Várias instituições que a gente acha que são super recentes, na verdade têm raízes muito mais antigas do que se imagina. Dá uma olhada nesta linha do tempo. Isso aqui é incrível. Séculos antes da reforma sequer existir, o que estava acontecendo? Mosteiros estavam salvando todo o conhecimento greco-romano da destruição. A primeira universidade da Europa, lá em Bolonha, estava nascendo. Ordens religiosas estavam criando hospitais para cuidar de todo mundo, não só dos ricos. E pasmem, até o método científico já estava dando seus primeiríssimos passos com caras como o frade Roger Bacon. Então, aquela ideia de idade das trevas, de um período de estagnação, a gente começa a ver que não é bem assim. A era católica foi, na verdade, um verdadeiro berço de inovações. A igreja, em vez de ser uma barreira para o progresso, em muitos casos, era justamente o motor por trás da ciência, da educação e do cuidado social. Vamos parar para pensar um segundo no que isso significa. Essa coisa dos hospitais, o cuidado com a saúde de repente não era mais um luxo, um privilégio para quem podia pagar. Passou a ser uma responsabilidade da comunidade. Isso é uma mudança de mentalidade gigantesca, uma verdadeira revolução na forma como a sociedade se enxergava. E claro, todas essas ações, universidades, hospitais, não surgiram do nada, por acaso. Elas são fruto de uma filosofia bem específica sobre qual é o papel da riqueza. Uma filosofia que diz que o dinheiro não é o objetivo final, mas sim uma ferramenta para algo muito maior. E aqui tem um ponto fundamental. A perspectiva católica não é contra a prosperidade de jeito nenhum. A questão é outra. É uma discordância profunda com a ideia de que o lucro é o único objetivo. É como colocar numa balança. De um lado, o lucro, do outro, o bem-estar das pessoas. O grande desafio é justamente achar esse equilíbrio. Aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, uma visão onde o lucro é rei, é a regra final e exclusiva. O catecismo, aliás, chama isso de moralmente inaceitável. Do outro lado, uma visão onde a economia precisa estar a serviço de todo mundo, da comunidade inteira, sempre respeitando a dignidade humana. São literalmente dois universos morais diferentes aplicados ao dinheiro. Olha essa frase de São João Crisóstomo. É forte. Não partilhar os nossos bens com os pobres é roubá-los. O que ele está dizendo aqui é que a propriedade privada nunca é 100% privada. Ela vem com o que a doutrina social chama de hipoteca social. Ou seja, uma obrigação moral de que aquela riqueza também sirva ao bem de todos. E como essa hipoteca social funciona na prática? Através de um princípio central, a solidariedade. É a ideia de que, no fundo, a gente faz parte de uma grande família humana. E isso cria um compromisso de cuidar uns dos outros. E não é só dividir o pão, não. É compartilhar conhecimento, apoio, é estar junto de verdade.
Então, resumindo essa visão, quem tem bens não é exatamente um dono, mas sim um administrador. A ideia é que a riqueza é um recurso que foi confiado a essa pessoa e o propósito é fazer esse recurso render frutos para o bem de todo mundo. E claro, a ganância, o amor descontrolado pelo dinheiro, é vista como uma forma de idolatria. A caridade, por outro lado, tem que ser um ato de amor voluntário, respeitando a liberdade de cada um. Beleza. Então, agora que a gente juntou as peças, né, a história real da Idade Média, mais essa filosofia do bem comum, que imagem começa a se formar? A história da riqueza e da cultura é muito, mas muito mais complexa e cheia de conexões do que uma teoria sozinha consegue explicar. A gente pode pensar na teoria de Weber como uma camada de poeira que cobria um mosaico incrível. Ao limpar essa poeira e reconhecer o que veio antes, na Idade Média, a gente revela um desenho da nossa história muito mais rico, muito mais completo. Então, para a gente fechar, vamos aos pontos principais. Primeiro, coisas essenciais da nossa sociedade moderna, como as universidades e os hospitais, têm origem lá no mundo católico, bem antes da Reforma. Segundo, aquela narrativa de que ética protestante é igual a capitalismo simplesmente pula séculos de desenvolvimento econômico e social. E terceiro, existe uma doutrina social muito rica na Igreja Católica que sempre buscou colocar o bem comum, a justiça e a solidariedade acima do lucro pelo lucro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se uma ideia tão famosa e influente como essa pode ser, no mínimo, questionada, que outras verdades históricas que a gente aprendeu a vida toda também não merecem um segundo olhar, uma investigação mais a fundo? Fica a reflexão. Porque a história quase nunca é tão simples quanto parece.